O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje começa a partir de agora e estas são as nossas manchetes. Mais de 55 mil farroupilhenses estão aptos a votarem no segundo turno das eleições neste domingo, dia 28 de outubro. O horário de votação abrirá às 8 horas da manhã e prosseguirá até às 17 horas. Serão 171 sessões eleitorais em Farroupilha. Juíza eleitoral de Farroupilha, doutora Cláudia Bampi, pede para eleitores terem calma, paciência e muita atenção na hora de digitar o voto na urna eletrônica. Ainda será destaque na edição de hoje do nosso programa. Presidente do Sindlojas Farroupilha sinaliza com possibilidade de redução pela metade da contribuição assistencial. Sérgio Luiz Rossi sugere reduzir de 8% para 4% a contribuição assistencial. Medida ainda precisará ser aprovada pela Assembleia da Diretoria do Sindlojas Farroupilha e faria parte de um conjunto de ajustes a serem incorporados à convenção coletiva estabelecida neste ano. Você vai acompanhar também na edição de hoje do programa Jornal da Cidade. Moradores do condomínio residencial São Francisco da Torre 12 chamaram reportagem da TV Cidade Farroupilha para mostrar problemas que vem enfrentando. Eles relatam rachaduras no prédio, alagamentos quando chove e também mostram uma nascente que está embaixo do prédio que, segundo eles, foi construído em cima de um banhado. Outro destaque que você vai acompanhar nesta edição do programa: Grupo de Apoio à Adoção DNA da Alma promoveu palestra com o professor Fábio Mendes. Evento foi realizado no dia 20 de outubro no auditório do Sindlojas Farroupilha e o tema foi: por que estudar é chato? Meteorologia prevê instabilidades para o final de semana no centro-sul do Brasil e também apresenta o prognóstico do acumulado de chuva para os próximos dias em todo o território nacional. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. É fato, é notícia, aconteceu, você vê aqui no nosso Jornal da Cidade, que está no ar pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET em Farroupilha, pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda pelas redes sociais. Vamos para o nosso primeiro espaço de apoiadores, em seguida voltaremos para destacar: Juíza eleitoral de Farroupilha pede aos eleitores para que tenham calma, tranquilidade e muita atenção na hora de digitar o seu voto na urna eletrônica. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, quem escolhe a promoção é você. Lentes em dobro ou armação grátis. Consulte detalhes da promoção na loja. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852 Centro. Fone 3261-6320. Jovem é tutti qua. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso noticioso completo do dia já está de volta. Estamos no ar aqui pelo canal 14 da NET para toda a região de cobertura da NET em Farroupilha. E a partir de agora a informação chega com os seus detalhes. O município de Farroupilha tem mais de 55 mil eleitores aptos a votarem neste domingo, dia 28 de outubro,
data do segundo turno das eleições 2018. O horário de votação será das 8 horas da manhã até as 17 horas. No município, são 171 sessões eleitorais. A juíza eleitoral de Farroupilha, a doutora Cláudia Bampi, chama a atenção do eleitor para que todos tenham muita calma, tranquilidade e, acima de tudo, atenção na hora de digitar o seu voto na urna eletrônica. Inicialmente, a magistrada apresenta que todo o planejamento para o segundo turno está pronto. Nós já estamos totalmente organizados. Inicialmente, nós tínhamos a informação de que alguns mesários iriam ser dispensados do segundo turno, né? Isso foi revertido pelo TRE em razão das filas que nós tivemos no primeiro turno. Então, já convocamos todos os mesários que teriam ficado de fora. Dessa vez foram novamente convocados. O material já foi entregue para todo mundo. Enfim, só estamos aguardando o domingo mesmo para darmos início à apuração e à coleta dos votos. Ou seja, todo o planejamento bem articulado, ele foi bem mais simples do que o primeiro turno, doutora? Sim, na verdade no primeiro turno nós até tivemos um pouco mais de tempo para fazer essas convocações, e agora no segundo turno, essas pessoas que não tinham sido convocadas, nós tivemos pouquíssimas semanas, né, são 3 semanas, para ir atrás de todo mundo e conseguir fazer os contatos, né? Mas agora até o momento está tudo em ordem. O segundo turno é uma eleição mais simples, é uma nova eleição, mas mais simplificada. Mesmo assim, é importante que o eleitor, que o cidadão tenha também uma conduta bastante tranquila na hora em que ele estiver perante a urna eletrônica. Ele não pode atropelar os passos da urna eletrônica, ou seja, votar como ele quer. Ele tem que seguir o que a urna coloca. Isso, exatamente. Então, no primeiro turno, nós tínhamos 6 cargos, né? Então, pode ser que as pessoas estivessem um pouco mais atrapalhadas, mesmo com a cola. Enfim, a gente teve bastante queixa das pessoas que não conseguiam votar para presidente ou para governador, tiveram um pouco de um contratempo ali nessa votação, talvez pelo número de cargos. Agora, apenas 2, mas mesmo assim a gente reforça para a pessoa prestar atenção no cargo que ela está votando. Então, lembrar que antes é o governador, depois é o presidente, nessa sequência. Cuidar, então, ali na hora do voto, fazer com calma, não precisa, são segundos um pouco a mais, não tenha pressa, né? Observe o cargo, digite o número, aguarde aparecer a foto e só depois confirme o voto e depois de novo, novamente para o presidente, digite o número, aguarde aparecer a foto e estando certo do que está votando, daí sim confirme e finaliza o voto. Se o cidadão digitar qualquer outro número que não haja o candidato, não vai aparecer a foto. Se o dígito for equivocado, a urna vai mostrar que aquele candidato não existe. Pois é, então nessa eleição, casualmente, a gente tem 4 números diferentes aqui no nosso estado para governador e presidente. Então, se a pessoa se atrapalhar e resolver votar antes para presidente e depois para governador, ela vai, e não prestar atenção no que ela está fazendo, ela vai anular os seus 2 votos. Então, digitando invertido, o que vai acontecer? Vai aparecer como se o voto fosse nulo e não vai aparecer fotografia de ninguém. E se ela não prestar atenção e não corrigir isso, ela vai acabar anulando os 2 votos, tanto para governador quanto para presidente. Então, a pessoa tem que ter atenção no momento, são apenas 2 cargos, é rápido, às vezes na pressa a gente já digita e confirma, e confirmado não tem mais o que fazer. Se anulou, confirmou, não dá para voltar mais atrás. Então, a pessoa tem que prestar atenção e tomar cuidado ali na hora do voto para não acabar se programando para exercer o seu voto, escolher o seu candidato e chegar na hora, por um erro ali no momento de digitar o código e anular o seu voto e perder o seu voto. Tem alguma orientação também de que forma, daqui a pouco, se o eleitor tiver dúvidas na hora em que ele estiver na cabine eleitoral, o que é permitido fazer? Ele foi votar, deu algum equívoco, ele não está satisfeito com aquilo? De que forma a senhora orienta também nesse sentido? Que condutas podem ser adotadas? Por exemplo, se na hora de digitar o código do governador ou do presidente, ele encontrar algum erro, alguma coisa que está equivocada, a orientação, a gente não pode ingressar na urna ali, mas a orientação é, se não se conseguir resolver falando, perguntando qual é o cargo que ele está votando, para ver se ele está certo do que ele está fazendo, a orientação ali é corrigir tudo que ele fez, e só nesse caso o TRE orientou a que o mesário
chamando eleitores que estão na fila, fiscais que estão ali, possam ir até lá e ver o que está acontecendo. Sem mexer na urna, nada. Só vendo com o eleitor o que aconteceu. Isso no caso de um equívoco ali, alguma coisa que foi feito. Agora, confirmado, seja o que for, daí não tem mais o que fazer. Não tem nenhuma interferência. E o mesário, ou o eleitor, ou outro eleitor da fila, no caso, não o próprio eleitor, ou fiscais, não estão autorizados a mexer na urna enquanto o eleitor estiver lá dentro. Eles só vão lá para qualquer coisa, fazer um teste e corrigir. Mas eles não podem mexer na urna, é só o eleitor que vai poder mexer na urna. Mas isso assim, se a pessoa prestar atenção e ver direitinho o que está fazendo, não vai ter esse tipo de problema. Nós fizemos semana passada, então, a auditoria nas urnas, né? Escolhemos uma urna que um eleitor tinha registrado que não tinha conseguido votar para presidente, fizemos a auditoria na urna, acompanhamos inclusive o horário do voto, que ficou registrado na ata em que ele votou, para ver ali na urna, é possível verificar todos os votos que foram feitos e confirmados. Não dá para saber em quem foi votado, mas dá para saber que foi votado no cargo. E lá estava registrado o voto de todos os cargos, todos confirmados e todos computados. Há também uma informação, doutora, e aproveitando a sua presença, de que no Brasil teriam sido anulados muitos votos por uma decisão até da própria ministra Rosa Weber. A senhora tem informação nesse sentido? O TRE repassou algo? Não, eu nem tinha conhecimento dessa informação e nós não recebemos nada e acredito que isso não seja verdadeiro, porque como é que ela poderia anular votos? O que acontece? Muitas vezes a própria pessoa anula o seu voto a digitar um cargo inexistente. Nós tivemos muitos casos aqui no estado em que foi anulado o voto para governador, mais de 100 mil, 120 mil votos anulados porque foi digitado um número que não tinha correspondência de cargo para governador, apenas para presidente. Então, essas pessoas queriam, talvez não quisessem anular o seu voto, mas acabaram anulando. É por isso que eu estou ressaltando a importância de ir com calma, de digitar o código, verificar a foto e só depois confirmar. Orientações importantes repassadas pela juíza eleitoral de Farroupilha, a doutora Cláudia Bampi, a respeito do processo eleitoral. Então tenha muita calma, se você digitar qualquer número errado, que não for o número do seu candidato, não vai aparecer a foto na frente da urna. Tecle com muita calma para não dar erro e você daqui a pouco não anular o voto, se esse é o seu objetivo. Se o seu objetivo é anular o voto, bom, aí é outra situação. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca: o presidente do Sindlojas Farroupilha sinaliza com a possibilidade da redução da contribuição assistencial pela metade. Sérgio Rossi sugere, então, reduzir de 8% para 4% a contribuição assistencial. No entanto, a medida ainda necessita ser aprovada pela Assembleia da Diretoria do Sindlojas Farroupilha. Segundo ele, se acontecer isso, novos associados estarão chegando ao Sindlojas e também será possível aos que estão em dificuldades regularizarem a sua situação junto ao sindicato. O presidente do Sindlojas Farroupilha, Sérgio Rossi, explica como está o assunto. A parte assistencial, o associado em geral está entendendo do que o serviço que a entidade está prestando na negociação coletiva e os serviços todos que a entidade oferece, que é uma contribuição justa e meritória e necessária. Mas nós também entendemos, como presidente e como Sindlojas, nós também entendemos que com a dificuldade toda que está passando o nosso lojista, especialmente nesse ano de 2018, que nós devemos reduzir essa contribuição de 8% para 4%. Então isso é uma coisa que nós estamos colocando para a nossa diretoria na próxima segunda-feira, mas já conversamos com muitos deles, foi visto com simpatia essa possibilidade, então provavelmente nós teremos uma redução de 8% para 4%, o que vai facilitar a vinda de mais associados e vai facilitar o pagamento desses que estão com dificuldades de movimentação em suas lojas hoje. Perfeito. E esse 8% corresponde a quanto? E passaria para quanto? 8% sobre a folha de pagamento do mês, né, doutor Olavo? 8% sobre a folha de pagamento do mês, então passa para 4%. Então, imagina você receber uma guia para pagar de R$500.
Então você vai pagar agora 250, é nesse sentido, né? Então nós estamos diminuindo pela metade o valor que vai facilitar. Foi um pedido, inclusive, de um grande número de comerciantes que se baixasse esse valor. E a gente está atendendo esse pedido, levando agora, lógico que eu preciso ainda que a Assembleia do Sindilóis aprove, mas a princípio não deveremos ter nenhum tipo de problema. Mas ainda temos outras novidades boas que vamos divulgar segunda-feira. O dissídio ele foi revisto, foi reestudado e tem algumas coisas que vão facilitar muito a vida do comerciante, que eu vou divulgar isso segunda-feira. Perfeitamente. Presidente, depois desse café da manhã com a abordagem do tema contratação temporária para o final do ano, os empresários, os comerciantes, os lojistas já estão mais tranquilos para fazer uma contratação temporária no final de 2018? Não tenha dúvida, porque eu digo sempre assim, não será o sindicato laboral nem o patronal que vão atrapalhar a vida dos empresários. Então, e mais hoje os esclarecimentos que o doutor Olavo trouxe a todos, de que das vantagens e desvantagens do custo da contratação temporária e a previsão também que temos de um final de ano bem melhor do que foi o ano passado. Então, isso tudo, eu acho que estamos em sintonia com o lojista, que é o objetivo da entidade, estar em sintonia com o lojista. Então, acho que estamos no caminho certo. Alguns ajustes sempre têm que ser feitos, porque essa reforma trabalhista deixou todo mundo de cabelo branco ou caíram os que faltavam, né? Então, na verdade, nós todos temos que nos adequar. Veja aí, a reforma trabalhista, o e-social, vem um turbilhão de coisas em cima dos empresários, em cima das entidades, que nós tivemos que ir nos adequando, e algumas coisas também erramos na interpretação, lógico. E quando a gente erra, a gente revê para depois recolocar o trem nos trilhos corretamente. Bom, a questão do dissídio coletivo aqui em Farroupilha está gerando muitas discussões na comunidade. Nesta segunda-feira, a diretoria do Sindilojas vai estar reunida. Deverá haver mudanças em alguns pontos do dissídio, mas tudo precisa passar pela Assembleia da Diretoria do Sindilojas Farroupilha. E uma das propostas é reduzir a contribuição assistencial de 8% para 4%. Isso não está garantido ainda porque precisa do aval da Assembleia da Diretoria do Sindilojas Farroupilha. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Em seguida voltaremos para destacar: moradores do condomínio residencial São Francisco chamaram a reportagem da TV Cidade Farroupilha para mostrar problemas que enfrentam na Torre 12 do condomínio. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Alô, criançada! Está na hora de passar no Mercadão dos Óculos Farroupilha. Tem óculos de lente e de sol infantil, muita novidade para vocês fazerem a festa completa. Pais, levem seus filhos para ver os óculos de lente e as sensações de óculos de sol. Seu filho vai ficar com aquele visual que somente o Mercadão dos Óculos é especialista em fazer. Vem pra cá correndo fazer a festa na Avenida Júlio de Cacilhos 852, Centro, fone 3261-6320. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência
e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET para toda a região de cobertura da NET Farroupilha, no aplicativo TV Cidade e ainda pelas redes sociais. E a informação não cessa. Moradores do condomínio residencial São Francisco chamaram a reportagem da TV Cidade para reclamar de problemas que enfrentam na Torre 12 do condomínio. Os moradores da Torre 12 do condomínio residencial São Francisco estão revoltados com as condições do prédio. Após a entrevista do síndico à TV Cidade há alguns dias, os moradores chamaram a reportagem. Eles reclamam da precariedade do local, apontam rachaduras no prédio, relatam que quando chove forte ocorre alagamentos e também mostraram que a torre está construída em cima de um banhado. Um morador com uma taquara mostra a profundidade do nascente que fica embaixo da torre. Os moradores fazem cobranças por melhorias no local e contam que enfrentam muitas dificuldades. São bastante. Um dos pesos mortos sou eu, tá? Porque assim, ele foi na rádio, ele expôs ao ridículo os moradores, desculpa para os moradores pelo nosso infeliz síndico que ele falou. Peso morto não, a gente não está pagando, eu não estou pagando, faz 7 meses o condomínio. Justamente por isso, tu não tem benfeitoria, tu tá aí correndo risco, a gente vai dormir, não sabe se vai cair ou não vai cair isso daqui, tem rachadura, o nosso síndico não toma frente, ele não vai atrás procurar melhoria para o nosso condomínio, ele teria que ir na prefeitura, ele teria que ir na caixa, ele teria que ir na habitação, alguém fazer alguma coisa. E nós, moradores, vamos tirar 6 mil reais do nosso bolso para pedir para um engenheiro vir dar um laudo aqui sobre esse nosso problema que está caindo a torre. Que tem um banhado, 1,5 metro de água embaixo do meu pé, que eu moro no térreo. E aí ele quer dinheiro? Eu não vou pagar. Eu não pago mesmo. Quando tiver alguma coisa resolvida, eu pago. Essa área aqui chegou já a ficar alagada em dias de chuva? Essa área, quando alagou, a minha vizinha ficou na cintura. A gente ergueu moto no braço para levar lá para cima. Temos foto, temos gravação, estamos tudo com o advogado. Apartamentos alagaram. O meu 3 vezes foi inundado, um pela chuva, 2 vezes por fossa, que estourou no meu apartamento. Perdi 3 vezes os meus móveis. Não fui ressarcida de nada. Outros foram. Tiveram indenização. Eu, como não tinha como pagar o advogado, não fui. Comprei tudo de novo. Estou na minha 4ª cozinha. Mas o condomínio é bom, né? É tudo bom. Meu síndico disse que tem 200 mil reais de conta, depois alegou que está tudo em dia. Não entendo. Ele se contradiz no que ele falou. Como que vocês têm participado das reuniões do condomínio? Vocês têm sido convocados? Vocês têm participado? Não, nós não estamos participando por quê? Nem sabemos quando tem a tal da reunião. E se tu está devendo 1 mês de condomínio, tu não pode participar. Regra dele. Então é ele com ele. Ele gasta, ele faz o que ele quer, ele compra o que ele quer. Não temos conselho consultivo, não temos conselho fiscal. Ninguém acompanha nada, então tá fácil. Ele ganha um salário mínimo, a mulher ganha 600 reais para botar carta na caixinha do correio, mais 350 por fora para medir a água do hidrômetro. Isso é a esposa do síndico? A esposa do síndico, a dona Maria, tá? Aqui meus vizinhos testemunham. Todo mundo sabe, tá demonstrativo atrás do condomínio, tá? Assim, ó, veio ali no demonstrativo R$1.030 de roçadeira, que em 2 dias alguém cobrou R$1.030 para roçar aqui. Isso aqui não é o Pantanal, é pouco. Como que ganhou R$1.030 em 2 dias também? Vou roçar? Também quero, então. Aqui na torre de vocês são muitos que estão com atraso no condomínio? Sim, eu acho que tem bastante gente, mas muita gente também paga. Não é coisas absurdas, eu não sei, a gente não tem o controle nem acesso a isso daí, né? Mas a gente vai pagar. Ele contratou um advogado, só que o advogado é assim, ó. Tu fala com ele, o advogado, tu dá 800 de entrada, mas quem não paga 140 não tem 800 para dar de entrada, não é? Não tem parcelamento, então tu dá metade de entrada, como é que tu vai dar? Como é que vai pagar? Quem não paga 100 não paga 1.000.
Se fosse parcelado, se fosse uma coisa mais suave, porque as pessoas de repente não ganham tão bem. Não, mas não ajuda, né? Não está tendo acordo, não adianta. A gente vem enfrentando, na realidade, desde o começo, né? Porque foi combinado uma coisa quando a gente ganhou, fez o financiamento para ganhar isso aqui. Foi prometido várias coisas e não foi cumprido nada. Começando que foi dito que os prédios, as torres iam ser limpas e coisa, que ia ter guarda de dia, ia ter isso, ia ter aquilo. Entrou um síndico, entrou outro roubou, o outro roubou. Aí toda hora tem uma desculpa. Aí contratam um advogado, daqui um pouco aquele advogado não serve mais. Daí tu foi lá, negociou com aquele lá, já não é mais aquele que está cuidando do condomínio, já é outro que vai cuidar. Essas coisas assim, tá? Essa rachadura aí a gente vai tirar aí dinheiro do bolso, vai contratar um engenheiro para ver, porque a gente não está pagando o condomínio na realidade, eu acho que todos vão concordar comigo, por causa que a gente quer uma explicação para isso aí, a gente tem filhos aqui. Eu quero saber, eu não vou pagar por uma coisa que daqui um pouco vai desabar e vai matar um filho meu ou de qualquer um dos outros moradores. Vocês vão pagar as custas de uma forma particular para resolver o problema e não via condomínio? Não tem como via condomínio, se eles nem sequer se interessam em vir aqui. Quanto tempo faz tá isso aí, esse problema? O que eles vêm e fazem? Fazem o que fizeram ali, botaram um alumínio para solucionar o problema. Tu acha que um alumínio vai segurar toda essa estrutura aqui? Não vai, né? Não há solução, nem vocês pagando o condomínio. De que forma vocês apontam a solução para os problemas sem o pagamento do condomínio? Todos aqui pagavam o seu condomínio. A Rita era uma que pagava em dia. A Rita parou de pagar agora, por quê? Porque a gente quer as benfeitorias. A gente quer pagar por uma coisa, ninguém está se negando a pagar. Eu fui lá, negociei com o advogado agora há poucos dias o que eu estava devendo e comecei a pagar, só que parei. A gente não tem benfeitoria, é só pagar. Aqui é só pagar. Gente, 1.193 para uma roçada por mês, 1.193. R$350 para a mulher do Tarigo vir aqui medir a água. R$600 para ela entregar as cartinhas, beleza, concordo também, né? O salário do síndico também, para quê? Onde é que estão as benfeitorias do síndico? Eu quero saber qual é a função dele aqui. A gente paga ele para quê então? Se ele não... Aí tu vai falar com ele, eu não sou responsável por isso, tá? Mas então tu é responsável por o quê? Qual é a função do síndico aqui? A gente quer saber. Bom, aí está a reclamação dos moradores do condomínio residencial São Francisco, moradores da Torre 12 do condomínio. A TV Cidade Farroupilha foi democrática com o assunto, abriu espaço para a manifestação do síndico e também abriu espaço para a manifestação dos moradores sobre os seus problemas. Tomara que a solução seja resolvida, equacionalizada o quanto antes. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca: professor palestrou em Farroupilha sobre como tornar o estudo atraente e prazeroso. O Grupo de Apoio à Adoção DNA da Alma promoveu no dia 20 de outubro uma palestra com o tema Por que estudar é chato? O professor Fábio Mendes tratou sobre o assunto para mais de 100 convidados que foram até o auditório do Cindy Lojas Farroupilha. Ele aponta que o método de estudos com a definição de horários e um local apropriado, além do estabelecimento de metas e de objetivos de vida, fazem parte para tornar o estudo atraente e prazeroso. Em entrevista à TV Cidade, o professor Fábio Mendes explicou por que muitos acham que estudar é chato. Estudar é chato porque a gente não sabe como estudar, né? E a gente tem essa necessidade de estudar. Cada vez o mundo que mais se modifica, e a gente tem alunos que não gostam de estudar. E é difícil gostar de alguma coisa sem saber como, né? Então eu venho ajudando as pessoas para saber como estudar e assim ser menos chato e ser mais produtivo. De que forma nós podemos ver o estudo como uma questão gostosa, prazerosa e não com esse estigma de chato? Eu acho que assim, além da gente saber como estudar, ter algum método de estudo, a gente tem que saber o horário de estudo, né? Porque algumas coisas são muito boas em alguns horários, e em outros horários não são tão boas assim, porque tomam um tempo do lazer, tomam um tempo do descanso. Então a gente tem que encontrar um bom horário de estudo e com um bom método de estudo. Daí a gente pode conseguir produzir bem e não ficar com aquela sensação de que o estudo é um carrasco, né? O estudo vai estar ali para ajudar a gente daí. Que pistas, que orientações você também coloca tanto para os pais quanto para os próprios estudantes para que esse caminho seja mais prazeroso e no futuro possa render frutos?
Eu acho que duas coisas são importantes, né? Além do método de estudo, da programação de horários que eu já falei, o local de estudo é muito importante, né? Se a gente não tiver um local onde a gente se sinta concentrado, a gente vai ficar com aquela sensação de começa a estudar e tem que recomeçar a estudar, e isso começa a ser uma coisa muito, muito chata. Então, ao longo da vida a gente tem que pensar na programação de horários, no local de estudo, e a gente tem que ter objetivos de longo prazo, né? Por que eu estudo? Eu quero fazer algum curso superior, eu quero ter um negócio. Qual que é o objetivo do meu estudo? Porque daí aquele estudo do dia a dia, né, que é tão pesado, ao invés de ser um saco de um monte de tijolo que a gente não sabe para que carrega, a gente sabe que a gente está construindo alguma coisa e é por isso que a gente estuda. Então, ter objetivos, saber como estudar e daí com o tempo a gente vai poder ver que o estudo é uma coisa que traz coisas boas para as nossas vidas, ao invés de ser um peso, né? Traçar metas e planos, então, ajuda bastante. Sim, traçar metas e planos é uma coisa fundamental, né? Porque várias vezes o estudo é um esforço muito grande com um prazo maior. Eu estou pensando naquele estudante que todo dia acorda, vai para a escola, tem que acordar cedo, tem que fazer tema, e a gente fica pensando, mas para que eu estou fazendo isso? E é tão pesado, e é tão difícil, e outro dia, e outro dia, e outro dia. Então, se a gente tiver uma meta com um prazo maior, todo dia a gente vai estar acordando pensando, eu estou me aproximando daquela minha meta, eu estou me aproximando daquela minha meta. Nem sempre é fácil saber o que a gente quer, mas depois que a gente sabe, as coisas ficam mais fáceis, né? O estudo está passando também por uma revolução, por muitas transformações, dada toda essa questão tecnológica, da globalização, as redes sociais, tudo isso acaba impactando em cima da forma do estudo de ser também? Sim, eu acho que isso causa um impacto tanto por ter uma quantidade maior de informação, então possibilidades de estudo e de aprendizado, mas também passa como uma quantidade maior de distrações, né? A gente tem acesso a todo tipo de vídeo, todas as músicas, todos os jogos, tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a gente pode aprender sobre qualquer coisa como isso nunca aconteceu antes. Então, realmente, se a gente souber estudar por conta própria, aprender por conta própria, encontrar horários de estudo, a gente pode ter horário para o nosso lazer, com nossos filmes, com os nossos jogos, né? E o horário para o estudo em que a gente vai usar toda essa tecnologia para nos levar cada vez mais adiante. Para fecharmos, tudo na vida é uma questão de prioridade e de planejamento, então? Sim, eu acho que é uma questão de prioridade e planejamento, né? Às vezes a gente não se dá conta como a gente pode fazer coisas, né? E a gente fica com a sensação de que a gente não consegue fazer nada, mas na verdade é uma questão da gente planejar e encontrar os horários, né? O estudo, várias vezes, se pensa que não tem um horário na rotina, porque ele sempre cai mal. Eu sempre gostaria de estar fazendo outras coisas, né? Mas se a gente encontrar o horário certo do estudo, ele não vai tomar assim tanto tempo. Então esse planejamento pode fazer diferença numa caminhada, num prazo maior, né? Mais tempo estudando durante a semana, ao longo dos anos, é muito mais coisa sendo estudada e aprendida para a gente levar a nossa vida. É verdade, o estudo até pode ser chato quando a gente não tem meta, não tem um objetivo estabelecido, definido. Agora, quando se estuda com um objetivo de vida, com a meta de buscar algo, a situação é bem diferente. O programa Jornal da Cidade traz agora a previsão do tempo. Instabilidades devem dominar o final de semana no Rio Grande do Sul e Meteorologia apresenta o prognóstico do acumulado de chuva para todo o Brasil. Vamos aos detalhes no boletim da Climatempo Meteorologia. Fortes áreas de instabilidade estão atuando sobre a região sudeste e vão provocar mais chuva nos próximos dias. A chuva diminui em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas a partir de domingo. Mas ainda chove até o começo da semana sobre o norte e o leste de Minas Gerais e o Espírito Santo, com a formação de uma nova frente fria. E a previsão é de mais 50 a 100 milímetros de chuva. A chuva também tende a aumentar na Bahia, em Sergipe, no interior do Maranhão e do Piauí, com o avanço da frente fria na próxima segunda-feira. Em 7 dias, os acumulados podem passar de 80 milímetros no oeste e no nordeste da Bahia e chegar a 50 milímetros no sul baiano e em Sergipe. O centro-sul do Piauí e do Maranhão pode esperar por 20 milímetros de chuva. No Brasil, serão observadas pancadas de chuva com volumes moderados em Mato Grosso, no oeste do Amazonas, Acre e Rondônia, variando de 20 a 50 milímetros. Volta a chover no Tocantins,
com estimativa de 80 milímetros. Goiás e Mato Grosso do Sul ficam instáveis, a previsão é de 50 a 80 milímetros. E no sul do país, desta vez, a previsão é de volumes moderados, em torno de 40 milímetros até quarta-feira que vem. E com a previsão do tempo indicando instabilidades, é bem provável que tenhamos um domingo com chuva, um domingo de votação com tempo instável em boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Desta forma, nós estamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. E eu vou deixando a dica, você pode assistir na íntegra a edição de hoje do programa. Para isso, vá até o YouTube da TV Cidade Farroupilha e localize a edição de hoje do Jornal da Cidade com todas as matérias e com todas as reportagens. Ficamos por aqui, a todos um forte abraço e até o próximo Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, que está com você há um ano.